Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e hoje nós vamos falar sobre o dom ministerial do profeta. Neste vídeo você vai entender se você realmente tem a chamada profética e se você tem, quais são as características essenciais que você deve ter com você para assumir esse ofício. Além disso, você vai ter agora a capacidade de identificar se alguém realmente é profeta ou não. E para esse propósito, eu estou trazendo hoje o livro do reverendo Kenneth E. Hagin, O Ministério de um Profeta. É um livreto, na verdade, que é dividido em 3 capítulos base, mas que esclarece, fundamentam, dão uma luz em relação a esse assunto, de modo que você possa, a partir de então, saber em torno desse assunto espiritual tão fundamental e que edifica o corpo de Cristo local. Então vem comigo. Olá, queridos, então com base nesse vídeo hoje a gente vai estar agregando ao quadro Leitura e Vida mais um vídeo, mais uma resenha de um livro em torno de um conteúdo que é bem pertinente ao corpo de Cristo. Nós vamos falar sobre o que é o ministério de um profeta e vamos diferenciá-lo do simples dom de profecia. Antes disso, eu te peço uma única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber mais notificações, mais materiais em torno de vários assuntos bíblicos aqui no canal. Vamos ao vídeo. E o primeiro capítulo que o autor aborda aqui no livro é o chamado do profeta. Nesse capítulo ele começa a explicar que por muito tempo ele estava na vontade permissiva de Deus. Ele aborda a passagem de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." E o autor ressalta que a palavra agradável aqui nos originais gregos, na verdade, quer dizer permissiva. Então veja, na vontade permissiva de Deus, você pode até usufruir de determinadas bênçãos, mas não em plenitude. E por muito tempo, Kenneth Hagin afirma que passou muito tempo no ofício de mestre, quando na verdade deveria estar profetizando as congregações, inclusive a sua própria. E por causa disso, por causa dessa desobediência ministerial, o Senhor permitiu que Satanás tocasse em sua saúde, de modo que aqui no livro ele relata que teve um deslocamento do cotovelo, e isso trouxe um certo dano físico a ele, que o imobilizou por determinado tempo. E ao questionar o Senhor o motivo, ele afirmou que isso era devido à desobediência dele de não estar atuando no ministério principal que ele deveria estar atuando, e que, portanto, ele deveria se arrepender. Então veja, quando você está na vontade permissiva de Deus, você dá legalidade ao diabo a atuar, inclusive na sua saúde física. Quando você está na vontade perfeita de Deus, o autor ele ressalta isso, você está 100% na abundância daquilo que Deus tem reservado para a sua vida pessoal. Agora veja, no caso de Kenneth Hagin, ele ressalta, ele enfatiza, quem provocou aquele acidente, na verdade, foi o diabo. Ele respalda isso em João 10:10, que afirma que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, quando na verdade Jesus, o pastor de nossas almas, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então ele coloca o pingo nos is, de modo que você entenda que quando vem doença, aquilo provém do diabo e não de Deus. Um ponto interessante que ele traz aqui nesse capítulo é o seguinte: o profeta é aquele que, de modo sobre-humano, vê e sabe das coisas, porque tem dons de revelação e profecia operando em sua vida e seu ministério. Então, em outras palavras, para que você seja profeta ou reconheça um profeta, dons revelacionais e o simples dom de profecia deve estar atuando na vida pessoal dele, ou dela, pode ser uma profetisa. E ele respalda isso na seguinte passagem: "E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada," a palavra que é revelar, descortinar, trazer à luz algo, "for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro." 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 e 30. Então veja, o dom de revelação atua no ofício do profeta. E quais são esses dons de revelação? A Bíblia fala quais são eles: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Então veja, no ofício do profeta, os dons de revelação atuam, que são esses 3, mas também o simples dom de profecia, que eu vou falar logo a seguir. Mas no tocante à palavra de sabedoria, nada mais é do que um fragmento do conhecimento de Deus em torno do futuro. Então, a palavra de sabedoria sempre está apontando sobre algo que vai acontecer lá na frente. Quando alguém fala para você, olha, daqui a 2 anos você casa.
Eu lembro que eu estava em uma determinada congregação e eu falei para uma mulher que daqui a 2 anos ela iria casar. Dito e feito, ela casou. Jéssica, um abraço para você, amém? É justamente sobre você que estou falando isso. Depois de 2 anos ela casou. Existem outras situações em que, por meio de divina revelação, Deus pode falar sobre algo do passado ou do presente a respeito da vida de uma pessoa. E a isso nós chamamos de palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento aponta sobre algo que aconteceu ou que está acontecendo na vida de uma pessoa. E Kenneth Hagin aqui no livro, ele dá o exemplo das jumentas, né, do pai de Saul. Quando Samuel vai visitar Saul, né, para anunciar que ele seria rei de Israel, primeiramente ele revela, por divina revelação, portanto, que onde estavam aquelas jumentas. Amém? Ele afirma que as jumentas foram, na verdade, encontradas há 2 dias. Então, essa palavra divinamente inspirada, falando sobre algo que aconteceu lá no passado, o que está acontecendo no presente, é chamada de palavra do conhecimento. Além disso, nesse mesmo cenário, quando Samuel aponta que Saul seria rei de Israel, nós temos aqui a atuação da palavra de sabedoria. É uma palavra que está falando no que vai acontecer lá na frente, lá no futuro. Então é bem simples. Palavra sabedoria, futuro. Palavra do conhecimento, passado e presente. O discernimento de espíritos, por outro lado, é a percepção espiritual que alguém tem sobre se aquele espírito, né, que está atuando, que está falando da boca de alguém, procede de Deus, procede do diabo, do demônio, ou é simplesmente o espírito humano fazendo palhaçada. Então, por exemplo, se você vai expulsar o demônio de alguém e você usa o nome de Jesus, mas aquela pessoa ainda continua insinuando que está com demônio, né? Porque o nome de Jesus realmente atua sobre demônios e ele é eficaz sobre espíritos demoníacos. Nesse contexto, você pode ver que essa pessoa pode estar imitando o demônio. Na verdade, é o espírito humano que está fazendo aquela palhaçada toda. Mas, por outro lado, quando você usa o nome de Jesus e está uma atuação sobrenatural ali, você tem um discernimento espiritual de que aquilo se trata realmente de um demônio. Isso só pode ser dado pelo Espírito Santo de Deus. Essa revelação só pode ser dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, no discernimento de espíritos, você vê, e o autor traz essa passagem aqui no livro, aquela passagem, né, lá em Atos dos Apóstolos, em que uma adivinhadora, né, que dava lucro, ela na verdade era uma escrava e dava muito lucro aos seus senhores, ela adivinhava as coisas do povo da cidade onde ela estava e dava muito lucro aos seus senhores. E quando Paulo e Barnabé chegaram àquela cidade, essa mulher começou a dizer que tanto um quanto o outro eram homens de Deus e que todo mundo deveria segui-los. Isso durante dias. Só que Paulo teve o discernimento espiritual de que aquilo não provinha de Deus e usou o nome de Jesus para libertar aquela mulher. Então veja, o discernimento de espíritos também atua no ministério de um profeta. Mas o principal de todos é o simples dom de profecia. Então, o profeta, vamos recapitular, ele tem no ministério dele o simples dom de profecia e os dons revelacionais, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. E Kenneth Hagin fala que, no mínimo, 2 dons revelacionais devem estar atuando no ministério de um profeta. No tocante à profecia, nada mais é do que você falar em nome de Deus para 3 finalidades básicas: para exortar, consolar e edificar. Se uma mensagem provém de um homem ou de uma mulher que foge, portanto, desses 3 pontos, consolar, exortar e edificar, aquela palavra não é uma profecia. Na nova aliança, obrigatoriamente é necessário que ocorra uma dessas 3 coisas. E além disso, associada à profecia, pode vir um fragmento de palavra de sabedoria, pode vir um fragmento de palavra do conhecimento. Deixa eu explicar melhor. Imagine que alguém fala agora, um profeta está falando em nome de Deus e diz assim: em nome do Senhor eu te exorto. Em nome do Senhor, aquilo que você está tão triste há 2 dias, assim como fiz com Davi, quando ele perdeu o seu primeiro filho, eu quero que você tire esse luto, porque assim diz o Senhor, estou fazendo coisas novas. Eu estou fazendo daqui a 2 anos uma coisa nova que você nem imagina. Você está entrando em um novo emprego, e nesse novo emprego, e observa, nesse contexto, a pessoa está consolando alguém, mas ao mesmo tempo está falando sobre o passado e o futuro dela. Então veja, a profecia é o dom mais completo de todos. É o dom do qual, durante a operação dele, pode sim pegar fragmentos de palavra de sabedoria, falando sobre o futuro, ou palavra do conhecimento, falando sobre o passado
e presente da pessoa, mas com a diferença principal de que, durante a mensagem, essa pessoa, que é o profeta, está exortando, consolando, edificando a vida espiritual daquela pessoa. A simples palavra de sabedoria não usa em nome do Senhor. Geralmente é: olha, fulano, eu percebo que daqui a uma semana um ente querido seu vai partir. Palavra de sabedoria. Então observa, um contexto em que é uma percepção espiritual. Olha, fulano, eu tive uma visão. Deixa eu te dar um exemplo. Teve uma determinada situação em que eu vi uma mulher grávida, certo? É uma amiga minha de congregação. E, na verdade, ela não estava ainda grávida. Só que quando eu falei para ela o que eu tinha visto, confirmou. Porque no mesmo dia ela tinha suspendido os métodos contraceptivos para ter filhos, né? Para não ter filhos, perdão. Então veja, nesse contexto, Deus, ele revelou aquilo que já tinha acontecido no passado, ou já estava acontecendo, na verdade, no presente, para dar o poder de decisão àquela pessoa sobre aquela informação. E esse é o simples dom de palavra de conhecimento, que fala sobre um fato passado ou presente, no contexto dela, uma questão presente do que estava acontecendo na vida pessoal dela junto com seu marido. Então eu também chamei o marido, né, porque filho não se faz sozinho, e disse: olha, a situação é essa. A situação é que eu estava ali, né, estava tomando meu café e vi sua esposa grávida. Então, com base nessa informação, o que é que vocês vão fazer? Então veja, a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento, elas em si não usam assim diz o Senhor. Não. Pelo contrário, elas são apenas um fragmento do conhecimento de Deus para falar sobre o passado, para falar do passado, no caso de palavra de conhecimento, ou falar sobre o futuro, no caso de palavra de sabedoria. E qual é a função do profeta? É justamente isso que trata o capítulo 2. O profeta é um dos 5 dons ministeriais e, portanto, ele tem a mesma função dos demais no sentido de edificar o corpo de Cristo, de modo que todos venham a amadurecer espiritualmente para se tornar tão maduros quanto Cristo foi. E ele respalda isso dizendo lá, trazendo a passagem de Efésios 4, 7 a 13. Você pode ler depois essa passagem, mas lá você vai ver que o profeta está incluído nos 5 dons ministeriais e tem a função principal de edificar o corpo de Cristo por meio do dom em operação, né? Também o simples dom de profecia, consolando, exortando e edificando uma vida, ou uma congregação, ou a nível nacional e mundial, trazendo uma mensagem para um povo de toda uma nação ou de todo um mundo. Dependendo da fidelidade de um profeta, ele pode sim subir de nível espiritualmente falando, no qual Deus dá mensagens a níveis mundiais. O autor fala, né, ainda nesse capítulo, que a palavra do conhecimento, ela revela coisas referentes a pessoas, lugares e coisas. Então, se você perdeu, por exemplo, um objeto na sua casa, um profeta pode sim, dependendo da vontade do Senhor, revelar onde está esse objeto. Se uma pessoa desapareceu, né, uma família, um familiar. Então, na época de Kenneth Hagin, por exemplo, não se tinha internet e as pessoas se comunicavam por cartas. E ele dá um exemplo muito interessante sobre como esse dom atuou em torno de pessoas desaparecidas, né? Informações sobre onde aquela pessoa estava, o que ela estava fazendo. Além disso, a palavra do conhecimento atuava muito no ministério de Kenneth Hagin por meio de visão. Você pode visualizar o pecado de alguém, por exemplo, e com base no Novo Testamento, com base na Nova Aliança, esse tipo de dom em operação não visa humilhar ninguém. Pelo contrário, no ofício do profeta da Nova Aliança, ele visa consolar, exortar, corrigir a uma pessoa. Isso deve ser feito no particular. Ele ressalta isso no livro. Porque Deus não envergonha ninguém. Mas, quando se trata de hipócritas, ele ressalta aqui no livro que geralmente Deus permite que ele seja corrigido publicamente. Ele dá aqui o exemplo de uma mulher que foi confrontada em um determinado assunto, né? Ela teve uma briga com outra pessoa e com um pastor, e ao ser confrontada publicamente em torno disso, ela chamou Kenneth Hagin de mentiroso, e Deus permitiu, com base nisso, que ele a repreendesse publicamente e revelasse seu pecado. Então veja, para os hipócritas você vai ter uma situação constrangedora caso você seja confrontado com Deus e você chame um homem de Deus ou uma mulher de Deus de mentirosos. E ele afirma que essa foi a única vez no seu ministério todo que Deus permitiu revelar o pecado de alguém publicamente. Então, para os hipócritas, tome cuidado, porque Deus ele vai fazer isso sim. Ainda nesse capítulo 2 ele dá exemplos que no ministério dele a palavra de sabedoria e conhecimento, além do discernimento de espíritos, eram os dons espirituais que mais atuavam no ministério profético dele.
E com base nisso, ele dá o exemplo de uma garota de 16 anos que desapareceu. Ela está indo de uma cidade para outra e acabou desaparecendo. E os avós dela, que estavam esperando na linha de metrô lá do outro lado da cidade, ficaram desesperados. E eles conheciam Kenneth Hagin. E ao procurá-lo, em torno de uma ajuda espiritual para revelar onde estava a neta deles, ele consultou o Senhor em oração e jejum, de modo que ele ficou mais sensível para saber, para discernir onde ela estava. E o Senhor, pela sua graça, ele revelou exatamente onde aquela garota estava e disse a ele para falar aos avós que ficassem tranquilos, porque dentro de pouco tempo a garota seria encontrada. Dito e feito, então, o local onde a menina estava e o que estava fazendo foi dado a Kenneth Hagin e ele pôde transmitir essa mensagem aos avós. Outra situação aqui que ele relata ainda nesse capítulo, de palavra agora de sabedoria, é em torno de uma garota também de 16 anos que estava envolvida numa gangue e que muito se acreditava que ela já tinha sido morta pela própria gangue. Só que nesse contexto, desse exemplo, a mãe dessa garota, ao consultar Kenneth Hagin, ao buscá-lo em termos de ajuda espiritual, ela foi consolada no sentido de que, por meio da palavra de sabedoria, ele avisou que a filha deles iria em uma semana mandar uma carta avisando que estaria viva e que queria saber, na verdade, se eles ainda estavam vivos, que na verdade já eram idosos naquela época. E que depois desse período de uma semana realmente aconteceu como se foi dito. A carta chegou, correu um aviso de que ela estava viva e que queria visitá-los caso ainda estivessem vivos. Porque no contexto em que isso aconteceu, as mensagens eram dadas via cartas. Então demorava muito para se chegar. Mas em outras palavras, aqui você vê a palavra de sabedoria em atuação mais uma vez no ministério de Kenneth Hagin e realmente aconteceu exatamente como ele tinha falado. Ele também aqui nesse capítulo, ele exorta aos ministros que têm se chamado a não desobedecerem ao Senhor. A maioria das vezes que ele desobedeceu no ministério profético era quando Deus revelava que um ministro ia morrer por desobediência a Deus. E ele se intimidava, porque muitas vezes esses ministros não andavam em amor e não aceitavam mensagens desse tipo. Então muitas vezes ele se acovardava e não falava aquilo que Deus queria que ele comunicasse. Por causa disso, ele permitiu que o diabo entrasse no ministério dele, de modo que ele teve aquele acidente que deslocou o cotovelo dele. Por muitos anos, Kenneth Hagin andou em saúde divina, mas esses eventos de desobediência ao ministério profético trouxe consequências para a saúde física dele. Então, se você tem um chamado profético, é interessante que você tenha um estilo de vida de obediência, porque é uma linha muito tênue a questão da desobediência. E se você entra nela, você dá lugar a espíritos que podem se apoderar tanto da sua vida espiritual, conduzindo você para o engano, mas também da sua vida física, Você pode estar correndo risco de vida. O capítulo 13 é intitulado A Operação da Palavra do Conhecimento nas Escrituras. E a palavra de sabedoria que ele traz aqui, exemplificando o Novo Testamento, é justamente aquela passagem de Ananias. Deveria ir onde Paulo de Tarso estava, a fim de impor as mãos sobre eles para recobrar a visão. A passagem diz o seguinte: E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então veja, nessa passagem o autor ele explica que a palavra de sabedoria atuou no ministério de Ananias. E por divina revelação, Deus disse onde Paulo estava e o que ele estava fazendo. Então a questão da obediência de Ananias fez com que ele revelasse ou desse a oportunidade do desenvolvimento de um dos maiores apóstolos que se conheceu na história cristã, Paulo de Tarso. E por outro lado, ele também ressalta que no Novo Testamento a palavra de conhecimento ela também atua. E ele exemplifica a passagem de Ananias e Safira que mentiram em torno da quantia que deveria ser ofertada aos pés dos apóstolos. Então nesse contexto você vê que por divina revelação Pedro ele afirma: por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Em outras palavras, vocês não falaram integralmente qual o valor da oferta. Então, em outras palavras, aqui com Pedro ocorreu por divina revelação algo que aconteceu no passado e que, portanto, o Espírito em sua soberania revelou publicamente, confrontando, portanto, o casal que acabou mentindo, acabou assumindo o papel de hipócrita e, portanto, sofreram as consequências. Para finalizar, ele dá o exemplo de um casal que acabou adotando um garoto e meio que ele ficou rebelde à medida que ele cresceu.
Contudo, numa situação em que ele estava desempregado, a mãe estava em casa, né, fazendo os afazeres do lar, e ele foi buscar emprego. Só que nesse meio tempo que ele foi buscar emprego, ele entrou numa casa de jogos. Ele ia gastar todo o dinheiro dele lá. E Deus deu uma visão a essa mulher do filho entrando naquela casa de jogos. Então, a palavra do conhecimento, ou seja, uma revelação sobre algo que está acontecendo no presente, foi dada àquela mulher. E ele exemplifica que essa mulher, ela agiu no mesmo momento. Ela passou a orar, a interceder em prol do seu filho adotado. E no mesmo instante, ela usou autoridade no nome de Jesus para interromper a entrada daquele jovem naquela casa de jogos. E com base nisso, ele recuou, ele não entrou e foi procurar emprego e acabou encontrando. Quando ele voltou para casa, aquela mulher revelou tudo aquilo que Deus já tinha mostrado a ela e aquele jovem ficou surpreendido. Então, palavras de conhecimento são para os dias atuais e é justamente um dos pontos principais que esse livro, né, o Ministério de um Profeta, ressalta. Então, se você tem ministério profético, é necessário que esses dons espirituais estejam atuando na sua vida pessoal, porque essa é a sua função no corpo de Cristo: consolar, exortar e edificar, e além disso, revelar coisas específicas em torno do passado, presente, juntamente com a profecia, o simples dom de profecia, que tem essas três funções principais: consolar, exortar e edificar a vida pessoal de alguém. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te agradeço muito por estar comigo até o finalzinho. E a única coisa que eu te peço é compartilha com quem você ama, deixa o teu like, porque isso promove o vídeo para outras pessoas desconhecidas virem ao canal e serem edificadas, assim como também você está sendo edificado. Então a principal função do canal é justamente a gente canalizar aquilo que a gente tem aprendido de Deus para outras pessoas. E aí você vai ter outras resenhas, mas não por essa semana. A gente vai estar trabalhando em torno de outros livros para trazer conhecimento a você, porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento, e uma das funções desse canal é revelar, trazer luz sobre determinados assuntos para a sua vida espiritual. E eu quero que vocês saibam que vocês são mais que um número, mas são o melhor de Deus. Shalom.